Polícia frustra a tentativa de assalto à agência bancária. O vigilante que estava no local conseguiu perceber a ação dos criminosos, reagiu e efetuou disparos de arma de fogo. O professor é assaltado e espancado por bandidos. Com várias coronhadas de pistola, 380 mais ou menos, pistola grande, dentro dos olhos, muitas pancadas dentro dos olhos. É grande a procura por passagens gratuitas para eleitores. E ainda a agenda cultural com os agitos para o final de semana. Hoje é sexta-feira, 28 de outubro de 2022. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando uma tentativa frustrada de assalto que aconteceu na tarde de hoje a uma agência bancária em Bodocongó. A tentativa de assalto aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, aqui na unidade do Banco do Brasil, que fica na Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG. Nesse momento, um aviso para os clientes. Comunicamos que, por motivo extraordinário, não estamos funcionando. Há pouco tempo, a unidade foi fechada. Bandidos armados chegaram ao local na tentativa de praticar o crime. Segundo a Polícia Militar, essa tentativa foi frustrada, já que um vigilante que estava no local conseguiu perceber a ação dos criminosos, reagiu e efetuou disparos de arma de fogo. Os criminosos fugiram, um deles, inclusive, foi baleado de raspão. 3 foram detidos nas proximidades da UFCG, uma arma de fogo foi apreendida, assim como o veículo que teria sido utilizado nessa ação criminosa. No entanto, um quarto suspeito conseguiu fugir. O comandante do CPR-1, Coronel Arilson Valério, é quem deu mais detalhes a respeito dessa ocorrência. Houve uma reação da segurança, os elementos fugiram, foram 3 presos, uma arma de fogo apreendida até agora. A segunda informação, um escapou, o carro que eles usaram no assalto foi apreendido e uma arma de fogo da mão, até agora. E um dos bandidos foi alvejado de raspão, segundo falaram que foi pela segurança do banco. Paulo Pessoa para o Borborema Notícias. E olha só essa situação, um professor foi assaltado e, como se não bastasse, ainda foi espancado. Ele foi atendido no hospital de trauma aqui de Campina Grande e contou como tudo aconteceu. A vítima foi um professor de 42 anos de idade. O crime foi praticado por 2 bandidos que estavam numa moto. Os ladrões foram bastante violentos. Eles usaram uma pistola para agredir o professor nos olhos e na cabeça. A vítima encontra-se internada no hospital de trauma. O professor contou como foi a ação dos ladrões. Eu fui abordado e em seguida o cara me acompanhou, chutaram a minha moto, desligaram a moto e eu saí tentando equilibrar a moto desligada. Quando eu consegui ligar a moto de volta, eu bati num banco de areia e a moto caiu, caí. Em seguida, quando eu levantei, começou espancamento, eu fui agredido com várias coronhadas de pistola, 380 mais ou menos, pistola grande, dentro dos olhos, muitas pancadas dentro dos olhos. Depois em toda a cabeça, com a cabeça toda cortada em alguns pontos, e com alguns pontos, deito quebrado aqui, boca toda cortada por dentro. Os ladrões não levaram a moto dele, mas roubaram outros pertences. Não, a gente quer o dinheiro, a gente quer o dinheiro, e eu disse que não tinha dinheiro, que era professor, aquilo era apenas documento da escola, que eu não conduzia dinheiro. Na verdade, só meus documentos pessoais, documento da moto, e era uma quantia de R$ 79 que havia na minha carteira, que foi junto na mochila, e não havia dinheiro, né? Uma pequena importância, né? Para ser tratado dessa forma, né? O professor pensou que seria assassinado e durante o assalto apareceu um carro e os ladrões queriam que a vítima mentisse para os ocupantes. Fica a sensação de revolta, medo, impotência e insegurança. A sensação de insegurança, a gente imagina que isso pode ocorrer com qualquer pessoa, né? A gente não sei se foi simplesmente escolher a vítima
pelo horário, outras situações, a gente não sabe, não fica nada claro, fica tudo confuso. E olha só, no próximo domingo acontece o segundo turno das eleições em todo o território nacional. Milhares de paraibanos vão pegar a estrada para exercer o direito ao voto, por isso é importante ficar atento durante a viagem. Nossa equipe conversou com o inspetor da PRF para falar sobre a movimentação nas rodovias federais nos próximos dias. A Polícia Rodoviária Federal está nas estradas. Hoje pela manhã, uma equipe esteve na BR-104 entre Campina Grande e Queimadas. O inspetor Vitor Salles explicou que, devido ao segundo turno, a Operação Eleição não parou. Em decorrência da Operação Eleição, o segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar as fiscalizações no intuito de tentar coibir os crimes eleitorais. Então esse é o nosso principal objetivo. Inclusive para garantir essa segurança para o trânsito, e o transporte de passageiros. Muitas pessoas vão da capital, daqui de Campina Grande mesmo, para o interior ou vice-versa. Então esse é o nosso objetivo principal também, garantir a segurança do eleitor nesse final de semana. E, novamente, as orientações básicas que, infelizmente, muitos condutores teimam em não seguir. A principal dica é: se dirigir, não beba. Essa é a principal. E as dicas de circulação, como não fazer ultrapassagem em local indevido, a utilização do capacete, são itens obrigatórios e que devem ser cumpridos. A seguir, a gente continua falando de eleições com a gratuidade das passagens para os eleitores e a redução da poluição visual durante a campanha deste ano. As proibições em relação à propaganda eleitoral com material gráfico têm diminuído ao longo dos anos a poluição visual durante as eleições e também tem contribuído com o meio ambiente. A Justiça Eleitoral é clara sobre as proibições em relação à propaganda eleitoral física, aquelas feitas com materiais gráficos. Qualquer propaganda em bem público ela é extremamente proibido, não pode. Nos bens particulares, somente em janelas, não pode muro, outdoors também não é mais permitido. E somente nos adesivos nos carros até meio metro, Lembrando que no para-brisa traseiro pode preencher desde que seja um adesivo microperfurado. Muitos eleitores já devem ter percebido essas mudanças nas últimas eleições. O motivo, segundo a juíza eleitoral auxiliar da 72ª Zona Eleitoral, é a diminuição da poluição visual. A legislação eleitoral, a 9.504, teve essas significativas mudanças no sentido de diminuir essa propaganda que a gente vê de áreas externas, em bens particulares, e focar mesmo, trazer a propaganda eleitoral para um cenário de debates, de troca de ideias, onde o público possa saber averiguar quais são as propostas de seus candidatos, o plano de governo, as ideias. De acordo com essa professora da Universidade Federal de Campina Grande, ligada à área do meio ambiente, a poluição visual tem impactos no psicológico e pode comprometer, por exemplo, a concentração. Aquilo era uma coisa que dava um impacto horrível e dentro do efeito de ruas, a gente tem às vezes um descuido de uma pessoa num carro, se de repente eu tenho muita propaganda acionando naquele ambiente. Por quê? Porque ele distrai, e isso é um dos objetivos que a gente não deseja em quem tem uma direção na mão. De acordo com a professora, é um meio ambiente que agradece as mudanças adotadas pela Justiça Eleitoral, que vê novos caminhos nas mídias digitais.
Quantas pessoas não estão agora encarregadas de alimentar um Instagram, alimentar uma página com esse tipo de propósito, sem necessariamente jogar fisicamente material para ser depois recolhido para um aterro sanitário e às vezes nem para um aterro vai. E ainda sobre as eleições, o terminal rodoviário de Campina Grande tem registrado um aumento significativo após o decreto do governo do estado que garante a gratuidade de passagens intermunicipais para eleitores que vão votar em outras cidades. A gente mostra agora o que é preciso para ter direito a esse benefício. Diocélio até ficou sabendo da gratuidade das passagens, mas por causa do percurso que precisa fazer para chegar até Mulungu, onde vota, preferiu antecipar a viagem e teve que pagar. Você soube da questão da gratuidade, mas mesmo assim quis se antecipar para ir para a sua cidade? Não, soube sim, mas cheguei no guichê e nem perguntei. Mas amanhã, como eu estou indo dormir hoje em João Pessoa, amanhã estou indo para a minha cidade, sim, quando chegar na rodoviária vou garantir esse passe. Os bilhetes grátis para viagens entre as cidades da Paraíba estão sendo emitidos desde a quarta-feira, mas é preciso programar ida e volta para o período estabelecido no decreto. Todos os passageiros que estão embarcando e desembarcando aqui no terminal Argemiro de Figueiredo, em Campina Grande, tiveram que pagar por essas passagens. Isso porque o benefício da gratuidade são apenas para os bilhetes que serão válidos nas viagens das 7 da manhã do sábado até as 7 da manhã da segunda-feira. Daniela iria para Santa Rita hoje, mas para garantir o benefício, adiou a viagem para este sábado e já saiu da rodoviária com as 2 passagens em mãos. Exatamente, eu ia hoje às 6 horas da noite, aí por causa da gratuidade do decreto, eu coloquei para amanhã. Para ter direito ao benefício, basta apresentar o título de eleitor e um documento com foto. Caso o eleitor prefira emitir a passagem de volta depois que votar, deve apresentar também o comprovante de votação. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagens, houve um aumento de mais de 100% no número de passageiros nesse período. É bem notável, né, você observar o terminal, a movimentação que já vem desde quarta-feira, que foi o primeiro dia da procura das passagens. E a gente já vem notando um número bastante positivo assim, né, da procura das passagens para exercer seu voto. Então, acredito que houve em torno de um aumento de 100% de passagem. A procura tem sido tão alta que, mesmo com os ônibus extras, algumas empresas já não têm mais passagens disponíveis. Tem uma região que é a mais crítica, né, com relação à falta já de transporte daqui da Paraíba. Na realidade, é a linha que faz o sertão, né? Como eu falei, houve um aumento significante de passagens. E eles já disponibilizaram de 5 ônibus extras. Então, para eles disponibilizarem mais ônibus, tem que ter uma demanda. Então, tendo a demanda, eles vão colocar mais um ônibus extra. A seguir, a gente traz a agenda com os agitos para o final de semana. A gente volta falando de esportes. Hoje é comemorado o dia do judô e a gente vai conhecer um projeto da UEPB que tem incentivado a prática desse esporte entre os alunos. São 30 estudantes da UEPB que participam do projeto Judô. Por aqui os treinos acontecem 3 vezes por semana, com atletas experientes e alunos iniciantes. A universidade foi divulgando e foi crescendo e já chegamos a algum momento de não caber mais na sala. Tivemos que fazer as aulas aí fora, temos que fazer lá no ginásio. E daí começou um treino, nós começamos a formar a equipe foi crescendo. O projeto começou em 2013, há quase 10 anos. Durante todo esse período, vários estudantes aqui da UEPB participaram das atividades, se tornaram atletas, competindo em várias competições, até mesmo nacionais, e trazendo medalhas aqui para a instituição. É o caso de Tauan, estudante do curso de Educação Física.
O judoca está no projeto há 5 anos e já contabiliza muitas medalhas. No ano passado, trouxe o bronze dos Jogos Universitários, em Brasília, principal competição nacional para os atletas. Nessa mesma competição, só que neste ano, conquistou ouro e prata na modalidade luta olímpica. O incentivo sempre é primordial para a gente estar sempre indo para as competições e sempre estar trazendo medalhas e incentivando os demais também que estão treinando junto com a gente a elevar seu nível e também trazer medalhas para o estado. Para participar do projeto é preciso ser aluno da UEPB, mas não necessariamente do curso de Educação Física. Aqui tem até futuros jornalistas. Tâmara está no 3º período de jornalismo e há 4 meses participa das aulas de judô. Para a estudante, uma relação que tem muito a ver. Ter essa oportunidade de juntar a graduação a um esporte é muito bom, sabendo que estudar é algo que desgasta muito, né, fisicamente, psicologicamente, e a gente tem o judô como um esporte e como um lazer também. O esporte também é visto como um incentivo para quem quer fazer da atividade física uma profissão. Matheus estuda Educação Física. Ele ainda é faixa branca na modalidade, mas o esforço é para buscar a tão sonhada faixa preta e passar a mensagem aos futuros alunos de que todo mundo é capaz. Um esporte muito importante que ajuda não só a minha área de Educação Física, mas também a filosofia de vida que o judô prega, que é muito importante. E no dia em que se comemora o Dia do Judô, essa modalidade que tem ganhado o gosto dos estudantes, o presente de todos é saber que os benefícios do esporte não são apenas físicos. O judô ele traz outros benefícios, os quais o judô pode ser citado como um dos melhores esportes até mesmo para as crianças, por questão da disciplina e também do seu desenvolvimento biopsicomotor. E você aí de casa já se programou para o final de semana? Confira agora as dicas na nossa agenda cultural. E aí, já se programou para o final de semana? Não? Então vem comigo que eu te conto tudo na nossa agenda cultural. Nessa sexta-feira, quem agita tudo no Laranja Mecânica é Michel Barca e DJ Raíssa. E para quem curte uma boa MPB, no Picanha 200, ele traz um especial com Benito de Paula e Naubert e Banda. Tá a fim de curtir um show de comédia? O humorista Matheus Ceará chega em Campina nesse sabadão e deixou um recadinho pra gente. Confere aí. Alô, Campina Grande! Eu sou o Matheus Ceará, dia 29, eu tô aí no Teatro Facisa, esperando vocês pro meu show. Vocês pedem, eu conto, é o único show do Brasil que você pode pedir a piada pro humorista. Então, dia 29 eu tô em Campina Grande e vai ser legal demais. Meta a mão que o dedo é pouco, Campina Grande. E já no Espetão, a festa fica por conta de Forró Campina, poeta Francinaldo e Robério Melo. Já no domingo, o Teatro Severino Cabral dá espaço a uma exposição chamada Agonia e Êxtase. O evento é gratuito. E aí, já escolheu sua programação para o final de semana? E o Borborema Notícias fica por aqui. Uma excelente noite para você, um bom final de semana. Juízo na hora da votação, que tudo corra bem no domingo. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira, lembrando que a partir das 5 horas da tarde você acompanha toda a marcha das votações, das apurações aqui na TV Borborema, pelos nossos canais do YouTube e também no Facebook. A gente volta segunda-feira. Até lá!